A estabilidade que você persegue não é uma realidade que perdeu. É uma narrativa que nunca correspondeu ao que o universo realmente é. E entender isso não destrói a segurança. Você já reparou o quanto da sua energia vai para tentar manter as coisas como estão? Manter o relacionamento exatamente como era, manter o emprego exatamente como está, manter a sua ideia de que você é exatamente como sempre foi. E você já reparou que isso não funciona? Que por mais energia que você invista, as coisas mudam de qualquer jeito? Que o esforço de segurar produz exaustão, mas raramente produz a estabilidade prometida? A filosofia grega antiga já descrevia isso com precisão. Planta rei, tudo flui. O universo não é uma coleção de coisas que às vezes mudam. É um processo de mudança que às vezes parecem coisas. A física quântica provou isso matematicamente no século XX. Jung passou décadas mapeando como a psique humana sofre precisamente porque resiste ao que o universo nunca deixou de ser. Amit Goswami e Ervin Laszlo construíram pontes entre a ciência mais avançada e a sabedoria mais antiga para mostrar que o fluxo não é a exceção. É a natureza fundamental de tudo. Para entender por que a crença na estabilidade é tão profundamente limitante, precisamos primeiro entender como ela se instala. O cérebro humano é uma máquina de previsão. Foi construído para a sobrevivência. E para sobreviver, ele desenvolveu um viés, a preferência pela familiaridade sobre a novidade, pela previsibilidade sobre a surpresa, pela repetição sobre a mudança. Do ponto de vista evolutivo, isso fez todo sentido. O problema é que esse mecanismo de sobrevivência foi instalado no universo que nunca parou de mudar. E o conflito entre um cérebro que busca fixidez e um universo que é puro fluxo produz um sofrimento muito específico que a maioria das pessoas experimenta sem nunca nomear com precisão. Os 3 níveis da ilusão de estabilidade. A crença na estabilidade opera em níveis simultâneos, cada um mais profundo e mais invisível que o anterior. Nível 1, o externo. Esse é o nível mais visível. A pessoa que sofre quando o relacionamento termina não apenas porque perdeu o relacionamento, mas porque o fim do relacionamento contradiz a narrativa de que as coisas boas duram para sempre. O profissional que entra em colapso quando muda de emprego não apenas porque o novo ambiente é desafiador, mas porque a mudança em si é sentida como uma falha, como se a estabilidade fosse o estado natural e a mudança fosse o problema. Em todos esses casos, o sofrimento não vem da mudança em si, vem da distância entre o que aconteceu e o que a narrativa da estabilidade prometia que deveria acontecer. Nível 2, o interno. Este nível é mais sutil e mais devastador. A pessoa que acredita que deveria ser sempre paciente, sempre forte, sempre generosa, sempre confiante, entra em crise toda vez que experimenta impaciência, fraqueza, mesquinharia ou insegurança. Não porque esses estados sejam necessariamente problemáticos, mas porque contradiz a identidade fixa que ela construiu. Jung chamava isso de inflação do ego, a identificação tão rígida com a versão específica de si mesmo que qualquer experiência que contradiga essa versão é sentida como ameaça existencial. A identidade fixa é o custo mais alto da crença na estabilidade. Porque enquanto você protege a versão de si mesmo que acredita que é, não consegue se tornar a versão de si mesmo que poderia ser. Nível 3, o ontológico. Este é o nível mais profundo e mais raramente nomeado. É a crença de que o universo obedece à lógica humana, tão fundamental que raramente aparece como crença. Que causas produzem efeitos previsíveis. Que o futuro pode ser controlado suficientemente se o presente for gerenciado com competência suficiente. A física quântica desfez esse nível com uma precisão que ainda não foi completamente assimilada pela cultura. No nível mais fundamental da realidade, o universo não obedece à lógica de linearidade. Obedece à lógica da probabilidade, da superposição, do emaranhamento, do colapso de função de onda pelo observador. A realidade mais profunda não é previsível. É probabilística, e a ciência mais avançada confirmou o que a filosofia antiga já descrevia. Tudo flui. O custo real da busca por estabilidade. Os 3 níveis da ilusão de estabilidade produzem custos específicos e mensuráveis na vida de quem os carrega. 1. Custo energético.
A quantidade de energia psíquica investida em manter o que não pode ser mantido é energia que não vai para criar, explorar, crescer, amar. Jung chamava isso de libido psíquica represada, a energia vital que deveria fluir em direção ao desenvolvimento sendo usada para segurar o que já foi, o que já passou. 2. Custo relacional. Relacionamentos que operam sobre a crença de estabilidade transformam o outro numa função, num papel fixo que deve ser mantido. Quando o outro muda, como inevitavelmente muda, é sentido como traição em vez de crescimento. 3. Custo criativo. A criatividade exige a disposição de entrar no desconhecido, de soltar o resultado certo antes de saber qual ele é, de errar como parte do processo. A crença na estabilidade mata a criatividade porque transforma o erro em ameaça em vez de informação. 4. Custo espiritual. Todas as tradições espirituais sérias convergem no ensinamento de que o apego ao permanente é a raiz do sofrimento. O custo espiritual da crença na estabilidade é a impossibilidade de estar plenamente presente, porque a presença exige aceitar o que é, não o que deveria ser. 5. Custo somático. A resistência crônica à mudança produz tensão muscular, especialmente nas regiões que Haidt e Lowen mapearam como portadoras de couraça corporal. O corpo literalmente endurece para refletir a rigidez psíquica, e a rigidez física alimenta a rigidez psíquica num ciclo que pode durar décadas. O sofrimento que você chama de crise raramente é causado pela mudança em si. É causado pela distância entre a mudança que aconteceu e pela estabilidade que você acreditava ser possível e necessária. Carl Jung, o psicólogo do fluxo interior. Jung estudou filosofia pré-socrática com profundidade e atenção especial ao pensamento sobre o fluxo. Desenvolveu uma psicologia que, em seu núcleo, é uma psicologia do movimento e da transformação contínua. O conceito central de Jung que se conecta com o tema é o de enantiodromia, palavra que ele tomou da filosofia grega antiga. Enantiodromia significa a tendência de qualquer coisa levada ao extremo de se inverter em seu oposto. A pessoa excessivamente controlada eventualmente perde o controle de formas dramáticas. O otimista que nunca admite tristeza eventualmente colapsa em depressão. O sistema que acumula tensão sem válvula eventualmente se rompe. Jung mostrou que a psique não é diferente do universo. Ela também obedece ao princípio do fluxo e da tensão dos opostos. E a tentativa de manter a psique artificialmente estável, reprimindo o que não cabe na identidade fixa, é exatamente o que a deixa mais instável. O processo de individuação de Jung, a jornada em direção ao self, não é um processo em direção a uma identidade mais sólida e estável. É um processo em direção a uma identidade mais fluida e mais ampla, capaz de incluir os opostos sem ser destruída por eles. Jung descrevia isso como a transcendência da função, a capacidade de manter a tensão entre opostos sem resolver prematuramente em favor de um deles, permitindo que algo mais elevado e mais amplo emerja da tensão. Abre aspas. Tudo o que não aceito em mim me governa. Tudo o que aceito me transforma. Fecha aspas. Amit Goswami, o físico da consciência em fluxo. Amit Goswami mostrou, a partir das equações da física quântica, que a realidade no seu nível mais fundamental não é composta de objetos sólidos e estáveis. É composta de possibilidades que colapsam em eventos específicos no momento da observação. Para Goswami, a consciência não é um produto passivo de um universo mecânico. É um elemento ativo que participa da criação da realidade ao observá-la. Isso muda completamente a relação com a ideia de estabilidade. Se a realidade se forma no momento da observação, então não existe uma realidade fixa esperando ser encontrada. Existe um campo de possibilidades em fluxo constante que se define na interação entre observador e observado. O que parece sólido e permanente na experiência cotidiana é uma abstração útil que o sistema nervoso constrói para operar no mundo. No nível mais fundamental, o que existe são eventos, interações, fluxo. Goswami conectava isso com a sabedoria do Vedanta, que o canal já explorou. A ideia de que a solidez e a separação são construções da consciência sobre uma realidade que é, em sua natureza mais profunda, una e em movimento contínuo. Abre aspas. A física quântica nos diz que a realidade não é feita de coisas, é feita de possibilidades. Fecha aspas. Erwin Laszlo, o cartógrafo do campo que conecta tudo.
Erwin Laszlo dedicou décadas a uma questão que poucos cientistas tinham coragem de levar a sério. Existe um campo de informação que conecta todos os sistemas do universo numa rede de fluxo contínuo? A resposta que ele encontrou, documentada em sua teoria do campo acástico, é que sim. Existe um substrato de informação que permeia o universo inteiro, que registra toda a interação que já aconteceu e que conecta todos os pontos numa rede que torna a separação absoluta fisicamente impossível. E a implicação para o tema da estabilidade é direta e profunda. Se tudo está conectado num campo de fluxo contínuo de informação, então a separação que fundamenta a crença na estabilidade, a ideia de que existe um eu fixo separado de um mundo que deveria permanecer previsível, não corresponde à estrutura real do universo. Laszlo mostrava que os sistemas que funcionam melhor são os que mantêm coerência interna enquanto fluem, não os que tentam manter fixidez enquanto o ambiente muda. A segurança que o campo acástico oferece não é a segurança da pedra que resiste, é a segurança da rede que conecta, que distribui, que flui e que reorganiza sem perder sua coerência fundamental. Abre aspas. O universo é um sistema de sistemas em evolução, onde a mudança não é a exceção, é o modo de existir. Fecha aspas. O princípio da incerteza de Heisenberg. Em 1927, Werner Heisenberg formulou um princípio que mudou para sempre a compreensão humana do que é possível conhecer sobre a realidade. O princípio da incerteza estabelece que é praticamente impossível conhecer simultaneamente com precisão absoluta a posição e o momento de uma partícula subatômica. Quanto mais precisamente você mede a posição, menos precisa fica a medição do momento. Quanto mais precisamente você mede o momento, menos precisa fica a posição. Isso não é uma limitação dos instrumentos, é uma propriedade intrínseca da realidade. A partícula genuína não tem posição e momento definidos ao mesmo tempo. Esse detalhe aqui é o que descortina tudo que está por baixo dos relacionamentos do planeta Terra. Quando a pessoa entende isso aqui, ela entende como os relacionamentos funcionam. Quando eu falo de relacionamentos, eu falo de todos os tipos de relacionamentos, não apenas relacionamento amoroso. Quando você entende o princípio da incerteza de Heisenberg ligada aos relacionamentos, você entende todo o contexto que acontece no planeta, todo o contexto dos relacionamentos da humanidade e do universo de uma forma geral. O universo, em seu nível mais fundamental, recusa a fixidez. É como se a realidade protegesse sua própria natureza fluida contra qualquer tentativa de fixá-la completamente. A superposição quântica. Um dos fenômenos mais reveladores da física quântica é a superposição, a capacidade de uma partícula de existir em múltiplos estados simultaneamente até ser observada. Antes da medição, a partícula não tem um estado definido. Existe como distribuição de probabilidades, como campo de possibilidades. É o ato da observação que define um estado específico. A realidade mais fundamental não é um conjunto de coisas com propriedades fixas. É um campo de possibilidades que se define em função da interação com um observador. Goswami via nisso a confirmação científica de algo que a filosofia antiga descrevia há milênios. A realidade não é independente da consciência que a observa. São um processo único e indivisível. O emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é o fenômeno pelo qual duas partículas que interagiram permanecem correlacionadas independentemente da distância que as separa. Quando o estado de uma é medido e definido, o estado da outra é instantaneamente definido também, mesmo que estejam separadas por bilhões de anos-luz. Em 2022, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a pesquisadores que provaram definitivamente que o emaranhamento quântico é real e que não existe nenhuma variável oculta local que possa explicá-lo dentro dos limites da física clássica. O universo não é um conjunto de objetos separados interagindo através do espaço. É um sistema integrado onde a separação é sempre relativa e onde o que chamamos de aqui e lá são abstrações de uma realidade que, no nível mais fundamental, é não local e interconectada. Laszlo via no emaranhamento a confirmação experimental do campo acástico. A separação que sustenta a crença na estabilidade individual não encontra sustentação na física mais avançada. Jung chegou pela psicologia ao que a física quântica confirma pela matemática. O senso de identidade estável que o ser humano experimenta não é uma propriedade da realidade, é uma construção da mente. A mente cria continuamente uma narrativa de continuidade, uma história que conecta o eu de ontem ao eu de hoje ao eu de amanhã,
para criar a experiência de ser uma pessoa consistente ao longo do tempo. Mas a realidade biológica é que as células do corpo se renovam completamente ao longo de anos. Os pensamentos de hoje não são os mesmos de ontem. As emoções de agora não são as mesmas de uma hora atrás. As crenças de hoje não são as mesmas de uma década atrás. O eu que você chama de eu é uma narrativa em constante reescrita que a mente apresenta como permanente para fins de operação no mundo. É uma ficção funcional, útil, necessária, mas não literal. E a implicação prática é extraordinariamente libertadora. Se o eu não é fixo, então você não está preso a nenhuma versão de si mesmo que aprendeu a ser. Você é sempre mais do que qualquer história que conta sobre si mesmo. Em outras palavras, estamos sempre em constante evolução, assim como o universo. O universo segue expandindo, 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 evoluindo, evoluindo, evoluindo. E a gente é como o universo. A gente segue evoluindo, evoluindo, expandindo, expandindo e assim vai. Os complexos de Jung como tentativas de estabilização. Jung tinha um conceito preciso para descrever o que acontece quando a psique tenta forçar estabilidade onde não é possível. Um complexo junguiano não é simplesmente uma obsessão ou um problema psicológico. É um conjunto de experiências, emoções, memórias organizadas ao redor de um núcleo afetivo específico, que adquire uma espécie de autonomia dentro da psique e passa a operar independentemente da vontade consciente. E a origem dos complexos é sempre a mesma. Uma experiência que foi tão intensa, tão ameaçadora para o senso de estabilidade do ego que foi isolado do fluxo normal da experiência e encapsulada. Os complexos precisam ser trazidos para a consciência, reconhecidos e integrados no fluxo da experiência em vez de mantidos como ilhas congeladas de passado. Existe uma diferença fundamental entre dois tipos de segurança que a maioria das pessoas nunca distinguiu. 1. Segurança estática. A tentativa de manter o ambiente externo e a identidade interna estáveis o suficiente para que a ameaça da mudança não chegue. É a segurança do castelo com muros altos. Essa é uma segurança frágil quando os muros são violados. 2. Segurança dinâmica. A capacidade de permanecer centrado enquanto tudo ao redor muda. É a segurança do surfista. Não depende de o mar estar calmo. Depende de saber nadar, de conhecer as ondas, de confiar na própria capacidade de encontrar o equilíbrio em movimento. O rio e o nadador. A filosofia antiga escolheu o rio como imagem central da realidade em fluxo, e essa imagem permanece precisa 2000 anos depois. Você não pode parar o rio. Você pode construir uma barragem, mas a água encontrará outro caminho, ou a pressão acumulada romperá a barragem com muito mais força do que a corrente original. Você não pode controlar para onde o rio vai, mas pode aprender a nadar. Pode aprender a ler as correntes. Pode aprender quando seguir o fluxo e quando nadar de lado para evitar um redemoinho. A diferença entre quem se afoga e quem nada não é a força do rio, é a relação com o fluxo. Quem se afoga luta contra a corrente. Usa toda a energia tentando mover-se na direção oposta ao fluxo. Exaure-se. E o rio, que nunca parou, continua. Quem nada, trabalha com a corrente. Não se rende a ela passivamente, mas lê o movimento da água e usa a energia própria onde a água não vai. Chega ao destino usando fração da energia do que lutava. A vida de quem entendeu o fluxo não é mais fácil em termos de circunstâncias. É mais fácil em termos de energia, porque parou de lutar contra o que nunca pôde ser parado. A enantiodromia como oportunidade. Jung usou o conceito de enantiodromia não apenas como diagnóstico, mas como mapa de oportunidade. Quando a enantiodromia ocorre, quando algo levado ao extremo se inverte em seu oposto, é o momento de maior potencial de transformação que existe. É um ponto em que a psique está mais fluida, mais disponível para reorganização em novas configurações. O que chamamos de crise é frequentemente o momento em que a psique está mais disponível para a mudança que havia resistido. A resistência criou a pressão criou a crise, e a crise é o portal para a reorganização. Jung dizia que geralmente as maiores transformações de vida sempre vêm acompanhadas de incômodo, não como punição, mas como mecânica. O que era rígido precisa ser dissolvido antes de poder ser moldado em nova forma. A física quântica e a liberdade de potencial.
A superposição quântica, o estado em que uma partícula existe em múltiplas possibilidades simultaneamente antes da observação, tem uma implicação existencial que vai além da física. Antes de você observar a si mesmo e colapsar em uma identidade específica, você é um campo de possibilidades. A cada momento, você contém múltiplas versões potenciais de você mesmo. A versão que age com coragem e a que recua por medo. A que abre e a que fecha. A que avança e a que espera. A identidade fixa é o colapso prematuro dessas possibilidades numa versão que você decidiu que é permanente. E a crença na estabilidade é o mecanismo que mantém o colapso mesmo quando as circunstâncias pedem uma nova configuração. A física quântica sugere que a realidade é mais fluida, mais disponível para transformação, mais responsiva ao observador do que o modelo materialista permitia imaginar. E isso se aplica não apenas ao universo externo, mas à identidade interna. Jung, Goswami e Laszlo não são apenas filosofia e ciência, são mapas práticos para uma forma diferente de habitar a própria vida. Prática 1. O inventário da resistência. Jung ensinava que o primeiro passo é sempre a consciência do que está acontecendo antes da tentativa de mudá-lo. Reserve 10 minutos. Pegue um papel e uma caneta. Escreva as respostas honestas para 3 perguntas. Primeira, o que na minha vida estou tentando manter exatamente como está e que sinais já indicam que está mudando de qualquer jeito? Segunda, qual versão de mim mesmo estou protegendo ativamente e que versão diferente começa a aparecer apesar dessa proteção? Terceira, qual crise ou incômodo recente pode ser a enantiodromia de algo que carreguei ao extremo por muito tempo? Essas perguntas não são para criar ansiedade, são para transformar a resistência inconsciente em reconhecimento consciente. E o que é reconhecido pode ser trabalhado. Já o que é negado, governa. Prática 2. A navegação dos polos. Jung descrevia a saúde psíquica como a capacidade de fluir entre os polos sem se identificar com nenhum deles como permanente. Na prática cotidiana, quando você se percebe preso num polo negativo de qualquer emoção, medo, tristeza, raiva, em vez de tentar saltar diretamente para o polo oposto, mova-se intencionalmente ao longo do espectro, 1 grau por vez. Não de medo para a coragem de uma vez. Você vai de medo paralisante para medo que ainda permite movimento. Depois para a cautela, depois para a atenção, depois para a presença, depois para a abertura. Essa navegação não é positividade forçada. É a consciência de que você não está condenado a permanecer num polo porque o polo é sempre parte de um espectro em movimento. Prática 3. A observação sem interferência. No experimento da dupla fenda, quando os físicos tentavam detectar por qual fenda a partícula passava, o padrão de interferência desaparecia. A observação sem interferência permitia o padrão. A tentativa de controlar destruía o padrão. Aplicando isso à vida prática. Escolha uma situação onde você está investindo energia em controlar um resultado. Uma relação, um projeto, um processo interior. E por um período definido, um dia, uma semana, pratique observar sem interferir. Não a passividade de quem desistiu, mas a presença ativa de quem está aprendendo a ler o fluxo antes de agir sobre ele. Com bastante frequência, o que o fluxo produz quando não é forçado é mais próximo do que você queria do que o que você conseguia ao forçar. Não porque o universo seja mágico, porque os sistemas complexos se organizam melhor quando a interferência excessiva é removida. Prática 4. A revisão fluida da identidade. Jung ensinava que a individuação exige a revisão periódica das identificações, as histórias que você conta sobre quem você é. Uma vez por mês, sente com um caderno e revise 3 afirmações sobre si mesmo que você carrega como verdades absolutas. Não para negá-las, mas para verificar se ainda são verdadeiras, se ainda servem, se ainda correspondem a quem você está se tornando. Revisar as identificações não é perder quem você é atualizar o arquivo, é evoluir sem parar, no ritmo do universo. Abre aspas. Tudo o que não aceita em mim me governa. Tudo o que aceito me transforma. Fecha aspas. Jung transformou a filosofia do fluxo em prática psicológica. E o que sua obra de décadas mostrou é que a transformação real não vem de segurar mais forte, vem de soltar com consciência.
Abre aspas. A física quântica nos diz que a realidade não é feita de coisas, é feita de possibilidades. Fecha aspas. Goswami mostrou que o universo, que parece sólido e previsível, é, no seu nível mais fundamental, um campo de possibilidades em fluxo constante. E que a consciência que o observa não é separada desse campo, é parte dele. Abre aspas. O universo é um sistema de sistemas em evolução, onde a mudança não é a exceção, é o modo de existir. Fecha aspas. Laszlo mostrou que a interconexão que a física quântica revela no nível subatômico se manifesta em todos os níveis da realidade, e que os sistemas mais resilientes não são os mais rígidos, são os mais capazes de fluir mantendo coerência interna. De quem sabe que o que realmente é não pode ser destruído pela variação das circunstâncias. De quem descobriu que por baixo de todo fluxo, por baixo de toda mudança, existe algo que Jung chamava de self, que Goswami chamava de consciência primária, que Laszlo chamava de campo akáshico. Você não precisa manter nada parado para estar seguro. Você já é o rio. Você já flui. E o rio sempre encontra o mar. A pergunta que fica é esta: o que você está gastando energia para manter parado que, se você soltasse, fluiria exatamente para onde precisa ir? Digita nos comentários: eu sou fluir com o universo. Essa é uma declaração de identidade dinâmica. É Jung, Goswami e Laszlo condensados numa linha que transforma você de guardião do fixo em habitante consciente do fluxo do universo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber meus próximos conteúdos, deixe nos comentários a frase de ativação e também, o que você vai soltar depois desse vídeo? Agora eu quero ver, hein? Eu sou Fluir com o fluxo do universo. Muita paz para você e até a próxima.